Bom dia a todos vocês, paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um dia, de poder estar aqui com vocês, compartilhando de mais um ensinamento bom para as nossas vidas, para nós nos alimentarmos da boa palavra de Deus. Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês neste dia de uma palavra do Senhor que está no livro de Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Pessoal, cada dia a gente tem que enfrentar a nossa batalha, não é verdade? Todos os dias. Nós temos que acordar de manhã, sair para a rua e pedir a Deus que nos guarde, que a gente possa chegar no final do dia em casa. Então, hoje é como vencer o dia mal, né? Como estar preparado para o dia mal. Hoje nós vamos falar sobre isso rapidamente nessa live. Como eu disse para você, nós somos chefes de família, você que está me assistindo. Todo dia, pai de família, dona de casa, o jovem promissor que sonha, tem que enfrentar esse dia. Todo dia a gente tem que matar um gigante. Todo dia você tem que enfrentar um leão. Todo dia você tem que enfrentar algo. Então, como fazer isso? Como estar preparado? Bom, nós vamos hoje ver pela Bíblia a maneira que o apóstolo Paulo, pelas Escrituras Sagradas, nos orienta de podermos, então, compartilharmos, né, desse ensinamento, desse dia com a palavra e aprendermos a vencer, né? Cada dia para nós, pessoal, é um dia diferente do outro. Hoje é diferente de ontem e amanhã será diferente de hoje. Às vezes a gente não tem tanto trabalho para vencer o leão, mas a gente tem que derrubar o gigante ali na frente. Então a cada dia é um dia de luta diferente e a gente tem que estar preparado para poder enfrentar esses dias. O que nos sobrevém e o que vem ao nosso encontro. Olha que interessante, pessoal. Jesus disse um dia, eu vou ler aqui para vocês, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 36, ele estava falando para os discípulos sobre os cuidados da vida, que os discípulos não precisariam estar ansiosos, né, preocupados em demasia com o que iam comer ou vestir, porque Deus iria proporcionar para eles isso. E que eles tinham muito mais valor que os passarinhos, que os pardais e tal. Quem já leu a Bíblia sabe disso, né? Mas olha o que ele falou, pessoal. Olha o que ele me disse aqui no texto sagrado. Ele diz assim, ó, sobre o dia, né? Sobre o dia, tá? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Está vendo? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, quando Jesus falava sobre as preocupações do dia de amanhã, ele não estava dizendo que a gente tinha que nos eximir de se preocupar. Ele disse, vocês não fiquem inquietos. Temos que sair para trabalhar? Temos que sair para trabalhar. Nós temos um contrato com a empresa, temos um contrato com os credores, enfim. Mas ele estava dizendo assim, ó, cada dia vai trazer consigo o seu próprio mal. Cada dia vai trazer consigo as suas novidades. E nós temos que estar preparado para isso. Ok, pessoal? Temos que estar preparado. Então, como enfrentar? Como a gente viver, né? Cada dia, né? Como se preparar para isso? Então, eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada agora para a gente compartilhar nesse período. E vamos nos preparando, né? Olha que interessante. Efésios capítulo 6, verso 10. Eu vou lendo e você vai acompanhando comigo, ok? Diz assim. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, pessoal, Paulo começa dizendo assim, ó, se fortaleçam na força de Deus e no seu poder. Então, se fortalecer na força de Deus, no seu poder, é entregar a confiança que você tem
naquele dia para Deus. Pedir que a graça do Senhor repouse sobre você, que o poder de Deus, que a unção do Senhor, que a presença de Deus esteja contigo. Ok? E ele continua dizendo, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Opa, agora já começou a coisa a ficar em nível. Ele está dizendo, olha, vocês se fortaleçam no Senhor e na força do poder dele, mas revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, como conhecedor de Deus, seguidor de Deus, eu e você, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia, algumas pessoas dizem assim, mas a Bíblia é um livro antigo, né? Irmão, o escrito dela realmente foi escrito há muitos anos atrás, mas ela é tão moderna quanto qualquer escrito de hoje. O que a Bíblia foi falada anos atrás, pessoal, se encaixa bem certinho para cada dia do ser humano, para cada dia da pessoa. Porque a palavra de Deus ela é boa sempre, no passado, no presente e no futuro será boa para aqueles que creem. Porque Deus tem o melhor, Deus tem uma conduta certa para cada ser humano. E ele está falando em algo importantíssimo aqui. Ele está dizendo, olha, vocês têm que estar bem preparados, porque vocês têm que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a Bíblia não está eximindo para nós que nós não temos um adversário. Nós temos um adversário, pessoal. E o nosso adversário é chamado diabo na Bíblia. Tá bom? Eu estou ensinando agora e eu sei que muitos vão me assistir. Alguns de vocês são cristãos, outros não são, né? Mas não tem como negar que não existe a força do mal, né? Eu não vou aqui dar a explicação da origem do diabo, que não é o caso agora. Um outro dia eu faço uma live, então, falando sobre isso, tá bom, pessoal? Mas agora eu quero dizer que ele existe. Se ele não existisse, o nome dele não estaria na Bíblia e não estaria na boca de muitas pessoas. Você pode ver, você conversa com as pessoas, daqui a um pouquinho ela fala diabo. Você conversa alguma coisa com as pessoas, daqui a um pouquinho ele diz, foi o diabo que fez, ou é o diabo, ou o diabo, ou o diabo. Se estão falando esta palavra, é porque existe isso. Você me entende? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Então, nós temos um adversário lá fora, que é o diabo. E ele não vai se acomodar, ele vai armar as ciladas dele contra nós. Então, por isso que ele está dizendo, se armem, coloquem as roupas de Deus, se preparem com as armaduras do Senhor, para você poder enfrentar o dia mal, para você enfrentar as astutas ciladas do diabo, para você não for pego. Ok? Continua dizendo assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha só, pessoal, é só com Deus mesmo, né? Porque nós não temos que lutar contra as pessoas. O seu problema diário, o seu combate diário não é contra pessoas. No obstante, que na visão bíblica, né, o inimigo, ele pode, sim, o espírito maligno pode entrar nas vidas de pessoas maldosas, pessoas que têm um intuito ruim de fazer as coisas erradas ou que não vigiam, e usar os lábios dessas pessoas contra a gente mesmo, contra nós, ou contra você. Às vezes a pessoa não está vigiando e ela pode realmente dar lugar. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, 27, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Tá aqui, não deis lugar ao diabo, 4, 27. Ele pode entrar numa pessoa bem intencionada, pode se o cara não vigiar. Lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus estava contando que ele teria que ser morto, né? Entregue aos gentios, ele ia ser morto, no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Pedro disse, não, mestre, de maneira nenhuma tu vai fazer isso, eu não vou deixar. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Tu não entende nada das coisas de Deus, só dos homens. Quer dizer, Pedro estava muito bem intencionado, mas não vigiou na hora e foi contra o plano, contra a obra que era para ser feita através de Jesus. Eu disse, não, negativo, você não sabe o que está falando. Então, pessoal, o inimigo pode sim, o espírito maligno, né, os demônios que são sobre as orientações do diabo, pode sim entrar numa pessoa para fazer mal para ela e para outras pessoas.
Mas a nossa briga, mesmo que essas pessoas se levantem contra você, a sua briga não é contra essa pessoa, a sua briga é contra o seu inimigo. E ele tem nome, é o diabo. E olha o detalhe, ele tem uma hierarquia de comando sobre os demais, que ele é o líder, né? Diz assim, ó, né? Contra as astutas ciladas do diabo, e temos que lutar não contra a carne, mas contra principados. Sabe? É uma hierarquia no mundo espiritual, nos demônios, e o seu líder, o Satanás, o diabo, né? Contra principados, potestades. Olha só, príncipe das trevas deste século. O que é este século? Está falando da vivência do mundo atual. Existem principados que são diretamente, eles agem diretamente nas trevas. O que é treva? O ocultismo, o culto, aquilo que a gente não está vendo, que é mal, que a gente não percebe o mal. Existem espíritos malignos que estão trabalhando ali, ó, na maldade, nas escuras, preparando algo contra o ser humano, contra uma nação, contra uma, enfim, contra alguém. Sempre é assim, nas trevas, já está dizendo. Quem lê entende. Quem lê entende, pessoal. Quem lê entende, tá bom? Contra o ser humano, príncipes que agem, demônios, né? Príncipes, né? Que é uma hierarquia, que agem nas trevas. E é nestes séculos. Ok? Então é que nem um exército, né? No exército brasileiro, eu tive no exército, é a mesma coisa. Tem lá o comandante maior, o general, e vai descendo. No mundo espiritual, no exército maligno, também existe isso. Tá? Ah, mas o diabo tem um exército? Tem um exército, sim. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 8 e 9, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e seus anjos. E o exército de Miguel lutou contra o exército do diabo e venceu o diabo. Então, tá aqui. Há uma hierarquia, e ó, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha isso aqui, pessoal. Contra as hostes espirituais da maldade no mundo espiritual, nas regiões celestes, na parte de cima, que a gente não vê. Os nossos olhos não vê certas coisas. Então a gente tem que crer no que está escrito. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, não me falha a memória. Não, não é 2. Ah, meu Deus, eu sei que tem um texto aqui em Coríntios, eu logo vou me lembrar. Ah, é 2 sim. 2:11, ele fala assim, que o homem que é espiritual, ele discerne tudo espiritual. É isso. E o homem que é natural, ele não discerne espiritual, ele discerne de forma natural. Isso parece que é 1 Coríntios 10, né? Fala sobre as coisas e tal. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14. Ó. O homem que é natural não entende as coisas do espírito, porque para ele parece loucura e não dá para entender, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo espiritual. Então, pessoal, eu estou falando para quem tem o discernimento espiritual. E se você não tem o discernimento espiritual, peça para Deus, tá bom? Então existe essa maldade no ar, tá? Que fica fazendo as pessoas aí fazer maldade para as outras, né? Aí tu pergunta, tu vê uma mãe matar uma criança, alguém fazer maldade, você diz assim, mas meu Deus, como é que pode uma pessoa fazer isso? Como é que pode? Tá aqui. Espiritualmente, discernindo e falando, existe uma ação maligna que entra na pessoa e faz ela fazer aquilo. Cientificamente falando, eles não vão usar essa linguagem nossa cristã. Tá? Eles vão tentar dar uma explicação científica para isso. O cara tem problema mental, ou o cara deu um troço nele lá e ele ficou meio perturbado e resolveu fazer. Mas para nós, não. Para nós tem uma ação maligna. Então veja que todo dia você tem que lutar contra isso aqui. Então, para combater isso aqui, você tem que estar vestido com a armadura de Deus. É uma linguagem que eu estou falando aqui cristã, uma linguagem bíblica, para você aprender a combater todos os dias. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar lendo. E tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. O dia mau. Lembra que eu falei para vocês que Jesus disse que cabe a cada dia o seu próprio mal? Não é que Deus tem um dia mau para cada um de nós. Ele está dizendo que o dia amanhã traz a sua surpresa. Ele não está dizendo que o dia não tem coisa boa. Ele está dizendo que o dia traz também o mal. Então hoje,
É um dia que eu estou vivendo, que você está vivendo, e o mal pode estar chegando aí. E você tem que estar preparado que se chegar o mal, acontecer alguma coisa errada com você, você está preparado. É isso que a Bíblia está dizendo. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E esse dia mal pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas nós temos que estar preparado todo dia. Quer ver uma coisa, como a cada dia o inimigo tem uma cilada pra gente? Olha isso aqui. Lucas capítulo 3, capítulo 4, melhor falando para você, fala da tentação de Jesus, ok? Da tentação de Jesus. Então o que aconteceu com a tentação de Jesus? O diabo foi lá, pessoal, eu tenho aqui algumas bíblias, né? O diabo foi lá e tentou Jesus e tal. Não, se tu é filho de Deus, faz essas pedras virar pão. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí o diabo disse assim, ó, então faz assim, levou Jesus, né, teve o poder de fazer isso, transportou Jesus lá para o pináculo do templo, te joga para baixo, porque está escrito que aos teus anjos será dado ordens para que te guarde e não te deixem tropeçar em pedra alguma. Jesus disse assim para ele, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ele lá para o monte mais alto que existia lá. E disse, olha, todos os reinos do mundo estão aqui. Eu te dou eles, se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse assim, ó, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto a ele. E a Bíblia diz, isso está aqui, Mateus, está em Lucas, se não me falha a memória, e Marcos. E aí a Bíblia diz assim em Lucas, né, que explica mais detalhado, Lucas diz assim, ó, e acabando o diabo toda essa tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Veja que o diabo veio, tentou Jesus, e Jesus resistiu a ele, e ele se ausentou por um tempo. A Bíblia diz a mesma coisa para nós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Lá em Tiago, capítulo 1 ou 2, se não me falha a memória, está escrito aqui, resisti o diabo, e o diabo vai fugir de vocês. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então está escrito, Tiago, capítulo 3, verso 7, se não me falha a memória, 5, verso 7, diz assim, ó, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, irmãos, olha aqui, ó. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é o que a Bíblia está dizendo para você que quer ser um vencedor todo dia. Resistir o diabo. E como é que você vai resistir o diabo se você não está preparado para enfrentar ele no dia mal? Ele deve estar armando alguma coisa e você tem que estar preparado. Quando ele chegar, quando o mal chegar, o inimigo mandar os seus demônios para atacar você, eles vão chegar e vão encontrar alguém armado, preparado para enfrentar o dia mal. E eles não terão como combater. Por quê? Porque você vai enfrentá-los corretamente. Você me entende o que eu quero dizer? Então, cada dia é uma batalha e você tem que estar preparado para essa batalha. Um soldado não vai para a guerra desarmado, pessoal, ou sem as suas armaduras. O soldado vai para a guerra preparado. Você tem que sair de casa preparado. Você tem que sair de casa vestido com todas as armaduras espirituais, que você vai orar e vai pedir ela. E olha que interessante. E depois, né, de resistir o dia mal, havendo feito tudo, fiquem firmes. Viu? Então, você vai vestir a armadura, né, de Deus, vai orar, vai colocar, vai pedir para que Deus te coloque essa roupa espiritual, cara, e você vai enfrentar esse dia e no final você vai estar firme. O inimigo não vai conseguir nada contra você porque você esteve firme durante o dia. Você me entende? Então é isso que você tem que ver. Aí ele continua dizendo o texto. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Bom, essa armadura espiritual que a gente está falando, pessoal, é um conceito de vida que nós vamos ter, que vamos ter que nos vestir e nos apropriar disso no dia a dia, que o inimigo não tem mais. Por exemplo, cinjam seus lombos com a verdade. O lombo é essa parte de trás aqui, ó, para baixo um pouquinho das costelas,
né? Onde está aqui localizado o organismo da gente aqui, né? Tem aqui os rins, tem tudo por aqui, por perto aqui, né? Fígado, pâncreas, está tudo por aqui. É uma parte mais frágil aqui, né? Não tem muito osso para proteger. Então, ele está dizendo o seguinte: cinja os vossos lombos, aqui, essa parte de trás aqui, ó, um pouco mais para baixo aqui, né? A gente diz assim, tô com dor lombar, né? É mais ou menos isso. Só que no sentido espiritual, ele está dizendo para você, cinjam-se com a verdade. Quer combater o diabo? Quer estar preparado para enfrentar o teu inimigo no dia mal? Seja verdadeiro. Cinja-se da verdade, vista-se da verdade. Saia da sua boca só a verdade. Saia dos teus lábios só a verdade. Viva a verdade. Seja verdadeiro. Você estará combatendo o teu inimigo, que é espiritual, que é o diabo e seus demônios. Eles são mentirosos. João escreve dizendo, Jesus mesmo disse no capítulo 8 de João, que o diabo é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio, é um assassino desde antigamente. Como é que você vai resistir a ele? Se você é mentiroso, se sai da sua boca mentira. Né? Quantas pessoas, pessoal, que tentam enganar os outros com mentiras? Alguma coisa está errada com essa pessoa. Depois ele vai lá dizer que é de Deus. Está errado, tá bom? Então nós temos que viver uma vida verdadeira, de verdade dos nossos lábios. A gente erra? Sim, a gente erra como o ser humano erra. Mas persistir no erro também não dá. Viver o erro diariamente também não, baixo. Vocês estão me entendendo? Vamos lá. Colocando a couraça da justiça. Couraça. Aquela parte vai proteger o teu tórax, as tuas costas, né? De flechadas, né? De antigamente eles botavam aquelas couraças, né? Para proteger o seu peito aqui assim, né? As costas e tal, né? Então hoje nos nossos dias, né? Os militares eles usam os coletes, né? Prova a bala. Então isso antigamente era chamada de couraça, tá? Só que aqui não é uma couraça de ferro, é uma couraça da justiça. Então você cinge o teu lombo de verdade e também põe a couraça da justiça. Ou seja, você tem que ser uma pessoa justa, você tem que praticar a justiça. O que é justo, o que é injusto. Ou seja, não pode ter parcialidade nos julgamentos que você vai fazer. Sempre ouça os dois lados da história. Nunca ouça só uma pessoa. Às vezes vem alguém para dizer para ti, porque o fulano, então para um pouquinho, deixa eu chamar o fulano aqui para ver. Você já vai ver se a coisa vai continuar ou não, essa acusação. Ouça os dois lados. Isso é ser justo. Não é você fazer um julgamento parcial, com parcialidade. Eu só vou ouvir um lado e acabou. Não. Procure os dois lados. Seja justo no seu julgamento. Seja justo nas suas atitudes. Seja honesto nas suas escolhas, nas suas decisões. Ok, pessoal? Tá? Então, justiça é isso. Coloque a couraça da justiça. A justiça tem que te proteger. Ok, pessoal? Dos ataques malignos, dos ataques injustos, das intenções injustas. E também fazer com que você proteja outros, né? Com a justiça. Seja um homem justo, uma mulher justa, seja verdadeiro e seja justo. Você está me entendendo agora o que é a armadura de Deus? É isso aqui. Não é uma coisa real, ferro, espada e faca. Não. É espiritual. É comportamental, na verdade. É uma armadura comportamental. Ok? São atitudes que Deus quer que a gente faça para o inimigo perceber que você está armado, que você está preparado para combater. Vamos lá? Mais um texto. Tome também, calcem os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés. Nenhum de nós vai sair trabalhar de pé no chão, cara. Nenhum de nós vai para a roça trabalhar de pé no chão, salvo mútuo conduto se uma pessoa não tenha calçado, né? Mas daqui um pouquinho alguém vai fazer uma doação. Mas eu acho que todos nós vamos proteger os nossos pés. Para quê? Para nós não pisar em vidro, em prego, em machucar a sola do pé, né? Então a gente bota o calçado. É isso ou não é verdade? Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, pessoal, eu tenho que andar segundo o evangelho. Eu tenho que andar segundo o que a palavra ensina para mim. O Salmo 119,
105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu, como cristão, você, como cristão ou seguidor de Deus, ou que teme a Deus, né? Você que teme a Deus, nós que tememos a Deus, nós temos que andar segundo a palavra. Calçar os nossos pés com a palavra. Deixar que a palavra proteja o nosso andar. Deixar que a palavra proteja o nosso caminhar. Nós vamos andar pela palavra. E isso é calçar os pés. E evangelho da paz. Sermos pessoas pacíficas. Pessoas que temos paz de espírito. Jesus Cristo disse no evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, ele disse assim, ó: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. E não dou a minha paz como o mundo dá. A paz que o mundo dá, pessoal, é pouquinho tempo. É só até terminar o dinheiro, até terminar o alimento, até perder o emprego, até a doença chegar e outras coisas ruins. Mas a paz que Jesus dá para nós, ela é uma paz de espírito. Você me entende? Você está em paz. Ah, mas não tenho comida, não tenho dinheiro. Aquilo não vai te abalar. Daqui a pouco você vai à luta, você vai conseguir. Quantas pessoas que poderiam ter vivido em paz, mas porque não tinham o conhecimento da palavra, não tinham uma decisão pela palavra, por Deus, ficaram estressados e tomaram decisões precipitadas, porque lhes faltou paz de espírito. Então, o evangelho da paz tornará nós pacíficos, nos dará paz de espírito e seremos pacíficos. Teremos sempre uma palavra agradável e uma palavra de paz. Ok, pessoal? Vamos lá para o próximo texto? Tomai o escudo também da fé, com o qual vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo é aquilo que o soldado usa para se proteger. Nas antigas guerras também, eles iam com escudo, o cara dava com a espada, o outro se defendia. O cara dava uma flechada, se defendia. Hoje os policiais militares em nossos dias, eles também têm um escudo ali, para se proteger de pedradas, de garrafadas, enfim, né? Nós temos um escudo chamado escudo da fé, pessoal, para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. São dardos que o maligno vai jogar onde? Para atingir nós, para atingir o nosso corpo. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, de ira, de contenda, setas de enfermidade. Você tem que estar com o escudo aqui, se protegendo. É o escudo da fé. A tua fé, a fé que você tem, vai neutralizar muitas coisas erradas, muitos pensamentos errados que vêm. Quantos pensamentos que vêm de fracasso em nós, na nossa mente, de prostituição, de guerras, de contendas. É ou não é verdade? Vamos falar sério, pessoal. Nós somos uma máquina pensadora. E a nossa fé em Deus e fé na palavra vai fazer nós apagar esses dardos, vai fazer nós rejeitar essas coisas. Dizer, não quero isso, isso não é bom para mim. Tu acha uma carteira na rua com um monte de dinheiro, já vem aquele pensamento, pega para ti o dinheiro e devolve a carteira, joga fora a carteira. Não, pela fé não. Não me pertence, não é meu, então eu vou devolver, eu tenho que fazer justiça. Eu sou um homem que tenho... Vocês estão me entendendo agora? Tenho justiça dentro de mim e quero que os outros façam justiça comigo. Vou devolver a carteira. Uma que é a questão de honestidade, mas a questão é aqui, o pensamento vem. Não, cara, tu precisa de dinheiro, tu tá desempregado, toma, não é meu dinheiro. Pela fé eu não quero isso, não. Você apaga aquele dardo e vive o que é verdade. Olha que interessante isso aqui, pessoal. E outras coisas que você pode pagar pela fé. Pensamentos de suicídio, pensamentos de divórcio, pensamentos de um monte de coisa errada. Você pode dizer, não, eu não aceito isso. Então, o escudo da fé, a tua fé em Deus, a tua fé na palavra vai te proteger. Você me entende? Tem horas que tu não pode falar nada, mas a tua fé está dizendo, faça assim. E você vai fazer aquilo que é verdade. Amém? Deus abençoe. Então vamos continuar lendo para nós terminar aí, fazer uma live legal e abençoada.
Diz mais aqui, ó, e tome também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Pessoal, capacete. Motoqueiro usa capacete. Nas empresas de construções, né, a segurança do trabalho exige que tenha capacete, enfim, tenha luvas, cintos, né, enfim, suspensórios, tal, tudo aquela coisa. Mas o capacete está lá. Algumas empresas que o serviço é perigoso, eles mandam colocar capacete. Quando você vai andar de moto, tem que pôr um capacete. Se você vai participar de uma competição automobilística, tem que ter capacete. Por quê? Qual a finalidade do capacete? Proteger o seu crânio, a sua cabeça, de você não, se tiver que bater, não ter uma pancada muito forte. Então ele está dizendo aqui, ó, usem o capacete da salvação. Então vê que é um comportamento prático da palavra. A salvação, ela tem que estar bem definida dentro da tua mente, aqui dentro, aqui ó, na massa cefálica. Você tem que estar bem decidido sobre Deus, sobre a vida eterna e a condenação eterna. E você sabe se você está bem com Deus ou não está bem. As suas atitudes mostram para você se você está bem com Deus ou não. Você tem que estar bem definido na sua salvação. Ninguém pode mudar a sua ideia de salvação. E a salvação hoje, e sempre foi depois de Cristo, é essa aqui, obediência à palavra. Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a salvação nossa, pessoal, a salvação de todo ser humano, ela está garantida mediante a atitude dessa pessoa. Crer no sacrifício que Jesus Cristo fez por ela na cruz. Ele morreu e ressuscitou para apagar os seus pecados. Está pago. Agora você tem que crer nisso. E se você crer, você tem que confessar com a sua boca. A salvação é em cima disso. E por fé, né? Por fé. Então, aquele que crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o confessar como Salvador, esse será salvo. Jesus Cristo disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. Veja como é uma questão de escolha, de decisão. Ele não disse assim, vai e diga que está todo mundo salvo. Não. E na cruz, olha que interessante, pessoal. É bom que se entenda aqui para não haver confusão. Na cruz do Calvário, ele pagou pelos pecados da raça humana. Ok? Aquele pecado que veio de Adão, que passou para todos os homens, da desobediência dele, Jesus pagou na cruz. Mas só que nós não pecamos, hoje não cometemos pecado que Adão cometeu. Adão só comeu a fruto. Nós hoje cometemos outras coisas que desagradam a Deus. Então existe o pecado da raça e o pecado do indivíduo. Raça, indivíduo. A raça cobre todos, mas o indivíduo, cada pessoa é uma pessoa. Então Jesus, ele perdoou os pecados da raça, a maldição do pecado que passou para todos, que hoje fazem a gente errar e pecar e desobediência a Deus, ele perdoou lá. Mas agora os meus pecados, eu preciso reconhecer que sou um pecador. E é aí que está o erro, as pessoas não querem isso. Ah, mas Deus é bom, Deus é justiça. Claro que Deus é bom, mas ele é justiça. Então eu tenho que aceitar Jesus como Salvador e confessar o meu pecado. Reconhecer que sou um pecador por ser carne e osso, que o pecado, a maldição do pecado tinha vindo sobre mim, então eu peço perdão pelos meus pecados e confesso os meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome e está lá em vários textos da Bíblia. Gálatas 5, 16 até o 21, tem nome pecado. Efésios 4, Efésios 5, tem nome nos pecados. Romanos capítulo 1, 28, 15 até o 32, 28, 32, tem nome pecado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 10, tem nome o pecado. Se você pratica isso, você tem que reconhecer que está em pecado e confessar e pedir o perdão e a salvação. Então está aqui, capacete da salvação. Você me entende agora? Proteja a sua salvação. O seu conceito, não deixe ninguém distorcer a sua salvação. Se você aceitou Cristo como Salvador, batizou nas águas, segundo o ensinamento bíblico, não é qualquer coisinha que vai tirar você do caminho, vai distorcer a sua salvação. Você aceitou Cristo, está andando em obediência,
Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que Jesus Cristo, como homem, viveu como homem, aprendeu como homem, se sujeitou como homem, sofreu como homem e morreu como homem na morte de cruz para se tornar salvação dos que obedecem. Obediência à palavra. Você tem que entender aqui, ó, que você tem que obedecer. Você é um filho de Deus, você é um cristão, você é um temente a Deus, você é salvo. Você diz que vai morar no céu. Então obedeça. Se você quer morar no céu um dia, depois que morrer fisicamente, se Jesus não voltar antes, né? Mas se morrer antes do tempo, você está obedecendo a palavra. E quando você obedecer a palavra, você será um novo homem, uma nova mulher. Entendeu? Aprenda a obedecer a palavra e você vai ver que o Brasil muda, a sua cidade muda, seu bairro muda, você muda, a sua família muda. Comece obedecendo a palavra, você vai ver que o seu comportamento vai influenciar a sua família, que vai influenciar o seu bairro, que vai influenciar a sua cidade, vai influenciar a sua nação e o mundo. Essa é a ideia de Deus, é que todos façam a vontade dele, aí está aí, é o mundo perfeito. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele tem que andar, porque quando ele for velho, ele não vai se esquecer. O meu pai, minha mãe, nos ensinaram no caminho. Eram cristãos quando eu me dei por ser humano, meus pais já eram cristãos. E eles me levavam para os cultos e eu ia com eles. E eu aprendi no caminho.